Esta é a história de um livro que não era um livro. Não tinha uma capa chamativa, nem era encontrado nas vitrines mais chamativas das livrarias do mundo. Era mais como um sussurro, um eco antigo que percorria os corredores invisíveis da alma humana. Diziam que aqueles que estavam verdadeiramente prontos não o procuravam. Eles o encontravam. Muitos o chamavam de guardião do limiar dourado. Outros simplesmente falavam daquele ensinamento que muda o curso do rio interior. Mas a verdade é que, por mais de um século, esse conhecimento permaneceu adormecido em mãos discretas, compartilhado em voz baixa, como um encantamento sagrado. Você que agora lê estas palavras talvez tenha sentido o peso dos dias. Talvez tenha acordado cedo na esperança de que algo mudasse e tenha ido dormir com a alma cansada e os bolsos vazios. Você abriu mão de horas que nunca voltam, de abraços que foram adiados, de sonhos que foram adiados para outro momento que nunca chegou. E, no entanto, a promessa de bem-estar parece recuar, como uma miragem zombeteira no deserto. Mas e se eu lhe dissesse que a abundância não está no fim da estrada, mas em como você pisa em cada pedra? Que a riqueza não é um lugar onde você chega, mas uma vibração que desperta dentro de você? Capítulo 1. A Ponte. Nas dobras do tempo, havia um homem chamado Elias. Ele não era santo nem sábio, mas carregava nos olhos o olhar de alguém que havia chegado ao fundo do poço. Outrora, ele fora dono de grandes negócios, construtor de impérios efêmeros. Mas quando as marés do mundo se voltaram contra ele, ele perdeu tudo. Seus sócios, seu lar, até mesmo sua fé. Longe de buscar vingança ou reconstruir seus castelos de areia, Elias se refugiou. Durante 7 invernos, viveu sozinho em uma cabana de madeira, cercado por árvores que não conheciam crises e por estrelas que brilhavam igualmente para ricos e pobres. E ali, entre o silêncio e o fogo, ele compreendeu o que nenhum banqueiro jamais lhe ensinara: que o dinheiro não é inimigo nem salvador, mas um espelho. Elias descobriu que a abundância é uma dança, uma corrente sutil que se sintoniza internamente, não com fórmulas externas, mas com uma alquimia interior. Ele descobriu que existem leis invisíveis, tão antigas quanto o universo, que governam o fluxo da prosperidade. E essas leis não respondem à lógica do mercado, mas à coerência da alma. O livro que ele escreveu não continha estratégias para enriquecimento rápido, mas sim verdades para viver profundamente. Ele ensinou que doar de coração aberto é o melhor investimento, que a gratidão é a moeda mais poderosa e que aqueles que se alinham com seu propósito atraem o que precisam, sem precisar correr atrás disso. Dizem que o livro caiu nas mãos de uma mulher chamada Nayeli. Mãe solteira, ela trabalhava dia e noite, e mesmo assim, cada fim de mês era uma luta. Mas, ao ler aquelas palavras, algo despertou nela. Não era uma fórmula mágica, mas uma reconexão com o seu valor. Ela começou a oferecer sua arte, pequenos pingentes feitos à mão, não por necessidade, mas por amor. E em menos de 6 meses, sua renda triplicou. Isso também aconteceu com Cairo, um empreendedor que havia fracassado tantas vezes que não acreditava mais em si mesmo. Quando percebeu que sua relação com o dinheiro era uma projeção de seu medo de ser merecedor, tudo mudou. Não sua ideia de negócio, mas sua fé. E com essa fé, o fluxo veio. E para a alma, que vivia presa entre dívidas e ansiedade, ele restaurou a paz. Porque a abundância nem sempre é mais dinheiro. Às vezes, é menos medo. Este não é um milagre reservado a poucos. Não é um privilégio de poucos escolhidos, nem um resultado da sorte. É o despertar de uma consciência. E essa consciência também reside dentro de você. Você já sentiu que está trabalhando mais duro do que nunca, mas ainda está longe da paz que sonha? Sente que há algo mais profundo acontecendo que ninguém lhe contou? Se sim, você não está sozinho. Muitos de nós sentimos que o caminho oficial não leva aonde foi prometido e decidimos trilhar um novo caminho, um caminho onde a energia é respeitada, onde a alma é ouvida, onde o universo não pune.
mas responde. Hoje, esse conhecimento floresce novamente como uma flor que não murchou, apenas esperando a primavera. E você está aqui por um motivo. Talvez estas palavras ressoem como um tambor distante que você ouviu em seus sonhos. Talvez você não entenda tudo agora, mas algo dentro de você já reconhece a verdade quando a ouve. Você está prestes a cruzar o limiar. Você não precisa mudar o mundo nem abrir mão de quem você é. Você só precisa se lembrar. Porque você nasceu com o direito à realização. Não se trata de acumular, mas de se sintonizar. Não se trata de ter mais, mas de vibrar de forma diferente. Dinheiro é energia, e energia acompanha a atenção. Onde quer que você coloque sua atenção, sua realidade florescerá. Você está pronto para deixar a luta para trás e entrar na dança? Está disposto a permitir que a vida lhe mostre sua generosidade quando você parar de lutar contra ela? Então não procure mais. Feche os olhos, respire e ouça, porque o guardião do limiar dourado já está falando com você. Se você chegou até aqui, é claro que este tópico ressoa com você. Lembre-se, o primeiro link na descrição tem mais conteúdo sobre abundância que pode te levar ainda mais longe. Capítulo 2. O eco da mentira silenciosa. Durante séculos, os portadores desse conhecimento optaram por ocultá-lo. Não por egoísmo ou arrogância, mas por uma profunda consciência de seu poder. Sabiam que palavras mal compreendidas podem ser mais perigosas do que a ignorância. E assim, em meio às sombras e ao silêncio, o guardião do limiar dourado foi escondido, como uma chama se esconde em uma tempestade. Mas hoje o véu foi levantado. E a primeira revelação que aguarda o buscador não é uma fórmula secreta ou uma promessa de ouro instantâneo. É uma verdade tão simples quanto esquecida. A escassez é uma ilusão fabricada. Desde a infância, fomos plantados com frases como espinhos. Dinheiro não cai do céu. Você só ganha a vida com esforço. Os ricos ficam mais ricos e os pobres, mais pobres. Essas palavras repetidas como mantras à mesa de jantar, na escola, no noticiário, teciam uma prisão invisível. Cada uma delas se instalava como um tijolo silencioso na fundação da nossa relação com a prosperidade. E assim, sem perceber, aprendemos a desconfiar da abundância, a temê-la, a vê-la como algo distante, reservado a poucos afortunados ou astutos. O que ninguém nos disse é que essa desconfiança não é uma consequência, mas a causa. O que Elias revelou em seu manuscrito e o que você agora começa a lembrar é que o dinheiro não é uma montanha a ser conquistada, escalando-a com suor e sacrifício. Em vez disso, é um rio invisível, uma corrente de energia que flui em direção àqueles que aprendem a ouvi-lo, a honrá-lo, a não temê-lo. Não se trata de competir por migalhas, mas sim de sintonizar a melodia interior da abundância. Porque o dinheiro, em sua forma mais pura, é uma dança entre dar e receber. Não é uma batalha, não é uma dívida eterna. Quem diz é difícil já fechou a porta antes mesmo de tocá-la. E o universo, obediente como sempre, reflete essa certeza com precisão matemática. O manuscrito conta a história de dois irmãos, Amir e Lior. Ambos nasceram sob o mesmo teto. Compartilharam os mesmos livros e respiraram o mesmo ar. Mas enquanto Amir abraçava as crenças herdadas, que o dinheiro era escasso, que precisava ser conquistado com sangue e sacrifício, Lior, por uma reviravolta inesperada do destino, tropeçou nas páginas de Elias. E o que se seguiu pareceu para quem estava de fora um encantamento. Lior não mudou de profissão nem ganhou na loteria, mas mudou de vibe. Começou a ver o dinheiro não como um mestre severo, mas como um aliado que correspondia ao amor próprio, à confiança e à gratidão. Enquanto Amir lutava, Lior fluía. Enquanto um contava cada centavo, o outro contava as bênçãos. A diferença não estava nas ações, estava no campo invisível a partir do qual operavam. E este é o portal que se abre diante de você agora. O da transformação interna. Não no que você faz, mas em como você vivencia.
O dinheiro responde às emoções como um espelho. Não às palavras que você diz, mas aos sentimentos que você guarda. É por isso que Elias deixou escrita a primeira grande lei da abundância. Dinheiro não é matéria, é um reflexo, é um padrão vibracional, é uma nota na sinfonia da alma. Imagine desta forma. Cada pensamento que você tem sobre dinheiro emite uma frequência. Cada emoção, cada suspiro de escassez ou gratidão é uma partitura que o universo toca com fidelidade impecável. Você se sente ansioso ao pensar nas suas contas. Sente um nó no peito quando o fim do mês se aproxima. Você sempre visualiza que não tem o suficiente, que está faltando alguma coisa. Isso não é coincidência. É uma mensagem que você envia ao campo unificado da consciência. E esse campo, como um amante silencioso, responde com mais do mesmo. Agora convido você a fechar os olhos, se estiver em um lugar seguro. Respire suavemente. Sinta o ar entrando como uma bênção e saindo como um antigo medo se dissolvendo. Visualize o dinheiro como você o entendia até agora. O que você vê? Números digitais, contas frias, preocupação, esforço, dúvida. E agora, sem julgar, sem resistir, observe quais emoções emergem. Tensão, insegurança, uma vaga sensação de culpa. Você não está sozinho. Todos nós já caminhamos por esse deserto. Mas reconhecê-lo é o primeiro passo em direção ao oásis. Escreva para si mesmo: a abundância é o meu estado natural. Não como um desejo, mas como uma certeza. Não como um pedido, mas como uma chave que abre a porta de volta para você. Não se trata de pensamento positivo e racional. Trata-se de se realinhar com a sua verdade mais profunda. A abundância não é uma recompensa. É seu direito de nascença. Você não precisa conquistá-la. Apenas lembre-se dela. E, ao mesmo tempo, algo começa a mudar. Não lá fora, ainda, mas lá dentro. Como o primeiro raio de sol que toca a terra depois de uma longa noite. Você está despertando. Você está se lembrando. E o guardião do umbral sorri, sabendo que mais uma alma começou a dançar ao ritmo do ouro invisível. Capítulo 3. A segunda chave. O silêncio que atrai. Antes que as palavras sejam proferidas, uma vibração já existe. Antes que o ouro toque nossas mãos, ele já respondeu ao que não dizemos. Esta é a segunda grande lei que Elias descobriu em seu retiro nas montanhas. A abundância responde não ao ruído que fazemos, mas ao silêncio a partir do qual a fazemos vibrar. Foi no quinto inverno, quando a neve cobria as estradas e os veados buscavam calor entre as árvores mortas, que Elias entendeu uma verdade que transformou completamente sua consciência. O universo não responde à linguagem do medo, mas à linguagem do vazio interior que ousa confiar. Durante as primeiras temporadas de seu retiro, Elias falava consigo mesmo, não por loucura, mas por necessidade. Precisava se esvaziar das vozes alheias, dos mandatos herdados, das ideias sobre dinheiro que não eram suas. Perguntava em voz alta ao fogo, ao vento, aos galhos nus: o que é dinheiro, afinal? Porque algumas pessoas o atraem facilmente, enquanto outras o perseguem eternamente sem alcançá-lo. E foi somente quando ele parou de perguntar, quando finalmente se rendeu à quietude, que a resposta veio. Não como uma frase, mas como uma sensação. Uma paz profunda, silenciosa e vibrante, como o centro de um nascer do sol. A segunda lei se revelou como um sussurro. Onde há tensão, não pode haver fluxo. Onde há ansiedade, o dom não pode florescer. A ansiedade, aquele inimigo invisível que aperta o nosso peito, é a maior barreira para a abundância. É o sinal que enviamos ao universo de que não confiamos. E o universo, como um espelho cósmico, reflete imediatamente essa vibração. É por isso que muitas pessoas, mesmo fazendo tudo certo, poupando, investindo, trabalhando incansavelmente, sentem que o dinheiro não flui, porque suas ações nascem do medo, não da confiança, do ruído interior, não do silêncio criativo. E é aqui que nasce a segunda chave, a calma interior como um ímã sagrado.
Imagine uma mulher chamada Salma. Ela vivia na cidade, em meio à correria constante, cercada de contas, compromissos e obrigações. Sua vida era uma corrida sem linha de chegada. Cada mês era um campo de batalha. E, no entanto, no fundo, ela sentia que havia algo mais, algo esperando por ela além daquele esforço desalmado. Um dia, em meio à exaustão, ele parou, fechou os olhos, desligou o celular, cancelou seus compromissos e simplesmente respirou. Pela primeira vez em muitos anos, não tentou controlar nada. Não planejou, não pensou, não calculou. Apenas permaneceu em silêncio. E naquele espaço sagrado, aquele vão entre os pensamentos, ela sentiu uma certeza inexplicável. Estou sendo sustentada. Não estou sozinha. Há algo maior trabalhando comigo. A partir de então, Salma começou a viver de forma diferente. Suas ações não eram menos firmes, mas eram mais gentis. Ela não corria atrás de dinheiro. Criava a partir da alegria. Deixou o universo fazer a sua parte. E a abundância, como uma borboleta que só pousa em mãos paradas, começou a chegar. A segunda lei ensina que a energia do dinheiro busca espaços abertos, não mentes saturadas. Busca tranquilidade, não desespero. Portanto, muitas vezes, a melhor coisa que você pode fazer não é fazer mais, mas sim fazer menos com maior presença. Seja como o bambu que se curva ao vento, não como a rocha que resiste até se quebrar. Elias escreveu em seu diário: toda vez que me preocupo com a chegada do dinheiro, me distancio de sua vibração. Mas quando caminho confiante pela floresta, grato pelo que já tenho, sinto sua presença se aproximando, como o cheiro da chuva antes de cair. Você já sentiu aquela tensão no peito ao abrir seu e-mail e ver uma conta inesperada? Aquele pequeno choque emocional ao verificar sua conta e ver que não era o que você esperava? Essa emoção não é aleatória, é uma frequência que você emite. Mas o mais incrível é que você também pode transformá-la. Pratique isso, talvez não agora, mas quando você realmente precisar. Sente-se, respire fundo, coloque as mãos sobre o coração, feche os olhos. Visualize uma esfera de luz quente crescendo em seu peito. Essa luz representa sua confiança na vida, sua certeza de que o universo não está contra você, mas trabalhando com você. E repete silenciosamente: eu me permito receber. Confio no momento certo. A abundância vem sem esforço, porque nasce da minha paz. Faça isso todos os dias. Não como um ritual mágico, mas como um retorno a si mesmo. Porque a abundância não é algo que vem de fora, mas algo que desperta quando você se acalma por dentro. Quando Elias compreendeu essa lei, ele parou de buscar. Não porque desistiu, mas porque entendeu que não precisava mais perseguir nada. Começou a escrever, a semear, a compartilhar seu conhecimento sem medo. E a energia, aquela força invisível que equilibra tudo, respondeu generosamente. Anos depois, aqueles que receberam seu manuscrito também vivenciaram a mesma revelação. Trocaram a ansiedade pela confiança, trocaram o barulho pelo silêncio. E o silêncio, como um campo fértil, devolveu-lhes os frutos multiplicados. Este é o seu momento para lembrar. Você não precisa descobrir tudo hoje. Você não precisa controlar cada passo. Apenas deixe o medo de lado e mantenha a fé. Porque o universo, quando encontra uma mente calma e um coração aberto, sempre entrega mais do que o esperado. E o guardião do limiar dourado, paciente como sempre, espera à beira do próximo capítulo. Capítulo 4. O espelho da dignidade. Você já se sentiu indigno daquilo que sonha? Já desejou algo tão intensamente e, quando parecia estar ao seu alcance, se afastou sem saber por quê? Já sabotou a sua própria paz, sem perceber que era você quem estava fechando a porta? Estas não são perguntas para serem respondidas com a mente. São perguntas que nascem para tocar um nervo mais profundo, onde reside a raiz de tudo o que você dá e recebe nesta vida. A terceira chave que Elias descobriu não tem nada a ver com esforço, silêncio ou mesmo intenção.
Tem a ver com o que cada alma acredita merecer. Ele chamou isso de espelho do mérito. E ele entendeu isso certa noite enquanto caminhava ao lado do riacho que serpenteava por sua cabana. Ele havia passado o dia escrevendo sobre as leis do fluxo, da vibração e da energia. Mas naquela tarde, ele se sentiu estranhamente vazio, como se algo invisível o impedisse de seguir em frente, como se o universo tivesse subitamente se fechado. Ele sentou-se numa rocha, fechou os olhos e perguntou ao vento: "O que está me impedindo agora?" E o vento, como tantas vezes, respondeu não com palavras, mas com uma visão. Ele viu uma criança pequena, com roupas sujas, a cabeça baixa e olhos tristes. Aquela criança era ele. E a voz que vinha de dentro dele disse: "Você não conseguirá tudo o que quer, até que aceite quem você era, quando pensava que não valia nada." Foi então que Elias entendeu a terceira lei. A abundância nunca cai nas mãos daqueles que se julgam indignos. Não importa o quanto você se esforce, o quanto você estude, quantas afirmações você repita diante do espelho, se no fundo você se sentir pequeno, inadequado ou quebrado, o universo saberá e agirá de acordo. Porque não é ele quem te nega, é você quem se esconde. Talvez você também tenha uma criança interior esperando ser vista com ternura. Talvez haja uma parte de você que ainda carrega o peso de palavras antigas. Você não é o suficiente. Isso não é para pessoas como você. Se você cometer erros, ninguém vai gostar de você. Grandes sonhos não são realistas. De onde vieram essas frases? Quem as plantou no seu jardim sagrado? E por que você continua regando-as ano após ano? Talvez você não faça isso conscientemente. Ninguém faz. Mas essas crenças silenciosas operam como raízes invisíveis que retorcem o solo da sua alma. E assim, mesmo que você plante sementes de intenção, os frutos não crescem. Não porque não há sol, mas porque você não acredita que merece colher. A terceira chave de Elias não foi um ato mágico, mas um ato de amor. Amor a si mesmo. Mas não aquele amor superficial de louvor vazio. Não. Estamos falando do amor corajoso que olha para as próprias feridas e decide não rejeitá-las. O amor que se ajoelha diante do próprio passado, o abraça e o perdoa. Foi então que Elias escreveu em seu diário: "Já fiz longas jornadas até o topo do mundo, mas a jornada mais reveladora foi retornar à criança que um dia fui e dizer: você fez o melhor que pôde e ainda assim você merece o melhor da vida." Você já disse isso a si mesmo? Já olhou para os seus erros e, em vez de condená-los, agradeceu-lhes pelo que lhe ensinaram? Já acolheu suas contradições com a mesma ternura que acolheria um ente querido? Já se perdoou pelas vezes em que foi duro consigo mesmo por medo de não ser o suficiente para os outros? Esta é a verdadeira alquimia: transformar a culpa em compaixão, a autoexigência em aceitação e a vergonha em luz. Porque somente quando você se reconhece digno de receber, o universo começa a lhe dar mais. E não porque ele mudou, mas porque você finalmente abriu as mãos sem tremer. Um dia, Elias recebeu a visita de uma jovem no caminho. Seu nome era Irina, e ela tinha ouvido falar do sábio da floresta. Ele vinha trabalhando incansavelmente há anos, estudando leis espirituais, repetindo decretos e fazendo tudo certo. Mas a prosperidade nunca veio. Elias não lhe falou sobre energias, vibrações ou técnicas. Perguntou-lhe apenas uma coisa: "Quero que você escreva uma carta para o seu eu de 7 anos. Conte a ele tudo o que ele não lhe contou, tudo o que você precisava ouvir." Irina chorou enquanto escrevia. Ela falou com a menininha que ainda estava viva dentro dela. Pediu seu perdão, prometeu cuidar dela, jurou que nunca mais duvidaria do seu valor. 3 meses depois, sem sequer ter procurado, recebeu uma oferta de emprego que jamais imaginara, com uma remuneração generosa e horário flexível. Não foi coincidência, foi uma resposta. Porque a energia do universo não é ativada apenas por pensamentos. Ela é ativada quando a alma se desbloqueia, quando o coração diz: agora.
Eu me permito fazer isso. Você que está lendo estas palavras, você se permite? Você pode dizer em voz alta, com lágrimas se necessário: eu mereço, sem condições, sem punições, sem exceções, eu mereço. E se você ainda não consegue, tudo bem. Caminhe em direção a isso. Não tenha pressa. O universo não tem pressa. Ele só espera pela sua sinceridade. Feche os olhos. Imagine você mesmo quando jovem. Aquele que ainda acreditava em magia, antes que o mundo o ensinasse a temê-la. Olhe nos olhos dele e diga a ele, com toda a verdade que reside em você: nunca mais te abandonarei. A partir de hoje, me torno seu guardião. E assim, aos poucos, a terceira chave começará a abrir portas que antes pareciam seladas para sempre. Dignidade não é arrogância, é humildade sagrada. É saber que você não veio aqui para sobreviver, mas para florescer. E o guardião do limiar dourado, com sua lâmpada acesa na noite da alma, sabe que você deu mais um passo em seu caminho, porque você começou a se ver através dos mesmos olhos com os quais o universo sempre olhou para você. Capítulo 5. A dança do vento e do eco. Tudo o que existe se move em ciclos. As marés obedecem à lua, os pássaros migram com as estações, as árvores perdem as folhas para florescer novamente. Por que então acreditamos que o ato de dar e receber é uma linha reta, uma equação fechada que deve ser resolvida instantaneamente? A quarta lei que emergiu do caderno de Elias não falava de técnicas ou segredos bem guardados, mas de algo muito mais antigo: a arte da reciprocidade sagrada. Elias entendeu isso certa manhã, quando um beija-flor pousou em sua janela. A pequena criatura não pedia nada. Estava ali, flutuando no ar como um pensamento delicado. Elias deixou uma tigela de água com açúcar por perto, e logo o pássaro retornou repetidas vezes. Não foi uma transação, foi uma dança, um fluxo, uma troca sem cálculos ou ansiedade. E nessa imagem simples e vívida, Elias compreendeu a lei. Somente aqueles que aprendem a dar com abundância interior e a receber sem culpa podem habitar na verdadeira prosperidade. Muitos buscam receber, mas o fazem a partir de uma posição de carência. Preciso de mais, porque não tenho o suficiente. Outros dão, mas a partir de uma posição de sacrifício. Darei de mim mesmo para que os outros não passem necessidade. Ambas as formas são desequilibradas, e o universo, que responde ao equilíbrio como a água buscando seu curso, não flui plenamente quando uma parte fica sobrecarregada e a outra seca. A dança de dar e receber é como a respiração da alma. Você inspira, você expira, você inspira, você expira. Se você tentar apenas receber, você se afoga. Se você apenas doar, você desaparece. E você? Você se permite receber com alegria? Ou se sente culpado quando algo bom vem sem esforço? Você se doa com a mesma generosidade que dá aos outros? Ou você está sempre no fim da lista? Elias encontrou uma história em um pergaminho antigo, escondido entre as páginas de um livro esquecido. Era a história de Samira, uma mulher que vivia à beira do deserto. Todos os dias, ela tecia tapetes para vender no mercado e, com o dinheiro que ganhava, alimentava sua família e ajudava os necessitados. Um dia, um viajante ofereceu-lhe uma bolsa de ouro como agradecimento por tê-lo acolhido durante uma tempestade. Samira, envergonhada, recusou o presente. Não fiz nada para merecer tal recompensa, disse ela. O viajante, um sábio disfarçado, respondeu-lhe: então você não entendeu a outra metade da generosidade. Se você só sabe dar, mas não sabe receber, você não está completo. O rio que só dá e nunca se deixa encher, eventualmente seca. E você, leitor, tem secado rios dentro de si por medo de receber? Muitas vezes acreditamos que receber é egoísmo, que devemos merecer cada migalha, que tudo vem depois de suor, sacrifício e exaustão. Mas a verdadeira abundância não obedece à lógica da punição. É como o sol, brilha para todos. Não pede permissão. O universo não recompensa aqueles que se esforçam mais, mas sim aqueles que se abrem mais.
aqueles que doam com alegria e aqueles que recebem com gratidão. Elias escreveu: há uma maneira de dar que cansa e outra que expande. Há uma maneira de receber que traz culpa e outra que desperta gratidão. A diferença está na consciência que habita o ato. Dar por medo de não ser suficiente cria dívida. Receber por culpa cria resistência. Mas dar por alegria e receber como alguém que recebe o nascer do sol, isso é alquimia. Faça esta reflexão agora em silêncio. A quem você dá tudo e nada a si mesmo? A qual presente você recusou acreditando que era demais para você? E o quanto você permite que a vida o surpreenda? Feche os olhos, visualize uma mão estendida à sua frente. É a mão da existência. Ela lhe oferece algo belo: tempo, amor, dinheiro, saúde, uma oportunidade inesperada. O que você sente? Alegria? Ou uma vozinha dizendo, eu não mereço isso? Gratidão silenciosa? Ou um pensamento se perguntando se você terá que retribuir de alguma forma? Lembre-se disto: receber é um ato de amor próprio. E dar livremente é um ato de confiança universal. Não se trata de dar tudo nem de receber tudo. Trata-se de dançar, fluir, permitir que o amor flua através de você. Dinheiro, ajuda, palavras, abraços, tudo é energia em trânsito. Quando você bloqueia uma parte da dança, a música para de tocar. Elias registrou essa lei com um símbolo, um laço infinito desenhado na terra úmida. E ele disse: isto é abundância, um ciclo sem começo nem fim. Quando alguém dá com gratidão e outro recebe com abertura, ambos se transformam. Antes de encerrar este capítulo, convido você a fazer uma última pergunta. O que estou disposto a receber hoje, sem culpa, sem condições, sem medo? Talvez seja um elogio, talvez seja uma ideia, talvez seja uma bênção que já está a caminho. E mais uma: o que posso dar hoje não para ser mais amado, não para compensar, mas simplesmente porque minha alma está cheia? Isso é equilíbrio, isso é dança. Essa é a ponte entre o céu invisível e a terra de concreto. E assim, enquanto as folhas caem em seu ciclo perfeito, enquanto o beija-flor retorna mais uma vez à tigela de água doce, o guardião do limiar dourado sorri, porque ele sabe que você entendeu a quarta chave e que o amor, quando se move livremente entre as mãos abertas, transforma tudo o que toca. Capítulo 6. O jardim invisível do pensamento. Pensamentos não são meros passageiros que passam pela mente como nuvens errantes. São sementes vivas. Cada pensamento sobre dinheiro, cada julgamento, cada medo, cada suspiro resignado é uma semente que encontra solo na consciência e ali, silenciosamente, germina. O que você colhe na sua vida exterior é apenas um reflexo daquele jardim secreto que você semeou inconscientemente. Foi assim que Elias compreendeu, numa noite sem lua, enquanto o fogo faiscava à sua frente e a madeira crepitava como se algo dentro dela quisesse falar. Ele vinha sentindo um nó invisível há dias, uma espécie de névoa que nublava sua clareza. Não entendia por que, se sua intenção era pura, ainda percebia limites em sua experiência de abundância. Foi então que o fogo pareceu sussurrar-lhe: não importa o que você faz, importa de onde você faz. Você já disse, não tenho dinheiro para isso? Ou já sentiu que, por mais que trabalhasse, o dinheiro continuava escapando dos seus dedos? Ao fazer isso, você não está descrevendo a sua realidade. Você a está tecendo. Cada pensamento carrega uma vibração. E essa vibração é um comando silencioso para o universo. Elijah compreendeu que durante anos vinha enviando mensagens contraditórias. Desejava prosperidade, mas no fundo sentia-se indigno dela. Ansiava por liberdade financeira, mas seus pensamentos estavam presos ao medo. O jardim invisível da mente não obedece às palavras que você pronuncia em voz alta. Ele obedece à linguagem da emoção com a qual você pensa. E se seus pensamentos brotam de uma raiz de escassez, não importa quanta água você despeje sobre eles, o fruto será amargo. Uma revelação poderosa emergiu do manuscrito que Elias herdou. Dizia: o dinheiro não responde à sua necessidade, ele responde à sua frequência.
Como um rádio cósmico, a vida transmite infinitas estações. A frequência da carência está sempre disponível, assim como a da abundância. Mas você não consegue ouvir a melodia da prosperidade se o seu dial interno estiver sintonizado para lamentar. Imagine por um momento que sua mente é um instrumento, um alaúde antigo, com cordas invisíveis que vibram ao ritmo das suas crenças mais profundas. Se essas cordas estiverem tensas pelo medo, desafinarão até a mais bela intenção. Mas se estiverem afinadas com confiança, ressoarão com tudo o que o universo deseja lhe dar. Noite após noite, Elijah praticava uma disciplina sagrada. Não controlar seus pensamentos, mas cultivar novos. Não se tratava de repetir frases vazias para si mesmo, mas de habitar uma nova consciência. Ele começou a visualizar o dinheiro fluindo como um rio morno em sua vida, não porque o merecesse mais do que os outros, mas porque finalmente se sentia em harmonia com ele. E então ele escreveu em seu caderno: "Não preciso perseguir a abundância, só preciso me tornar aquilo com que quero me conectar." A grande armadilha, aquela que mantém a maioria de nós presa sem saber, é que tudo isso acontece mesmo quando não temos consciência. Você pode ter as melhores intenções, ler os livros mais sábios, repetir afirmações todas as manhãs. Mas se lá no fundo houver uma voz sussurrando: "Eu não sou o suficiente", então cada passo à frente será sabotado pela sua sombra. Quase todas as decisões que você toma em um dia vêm do seu subconsciente. E se esse subconsciente estiver programado com medo, culpa ou vergonha, seu jardim interior será invadido por ervas daninhas que crescem sem permissão. Um dia, Elias foi visitado por um velho que caminhava com um cajado de madeira esculpido com símbolos. Ele ouvira falar do manuscrito e queria falar com o guardião do umbral. Quando chegou, não perguntou nada. Simplesmente disse: "Trabalhei a vida toda, fiz a coisa certa, fui honesto, e, no entanto, a abundância nunca veio. Por quê?" Elias não respondeu imediatamente. Serviu-lhe chá de lavanda e, juntos, olharam para as estrelas. Então, em voz baixa, perguntou-lhe: "Qual é o pensamento mais silencioso que você tem sobre si mesmo quando ninguém está olhando?" O velho abaixou a cabeça. "Eu acho que nunca fui bom o suficiente." E aí estava a raiz. Não era falta de ação, era falta de identidade alinhada à abundância. Muitos acreditam que o dinheiro vem com esforço, mas o manuscrito dizia outra coisa. O dinheiro não vem do que você faz, mas de quem você é. Uma semente de maçã não pode produzir laranjas. Não importa o quanto você a regue com amor. Se sua identidade estiver plantada no solo da escassez, não importa o quanto você tente, você ainda verá frutos limitados. A verdadeira mudança não acontece quando você faz mais. Acontece quando você se torna alguém diferente por dentro. Como você reescreve essa identidade? Como você reprograma essa raiz invisível? Não com imposição, mas com presença, ternura e determinação. Cada vez que você escolhe um novo pensamento: "Eu sou digno", o dinheiro flui para mim graciosamente. Minha alma está em harmonia com a abundância. Você está cultivando um novo solo, e esse novo solo começa a exalar um novo aroma. Um aroma que o universo reconhece e ao qual responde sem hesitação. Você se atreve a se ver com novos olhos? Ousa acreditar que talvez não esteja quebrado, mas em transformação? Consegue imaginar que é como um instrumento que só precisa ser afinado para tocar a melodia da abundância? Feche os olhos por um momento, respire fundo e diga silenciosamente: "Estou recalibrando minha frequência. Estou me tornando um terreno fértil para novas possibilidades." E assim, enquanto Elias registrava suas descobertas à luz da lamparina, ele sabia que aquilo era apenas o começo. Aquele que transforma seu pensamento, transforma seu mundo. Aquele que muda sua vibração, muda seu destino. E você, leitor que chegou até aqui, está pronto para sintonizar sua alma com a música da abundância? O guardião do limiar dourado observa você com amor.
Porque ele sabe que você não precisa mais de permissão para florescer, apenas de decisão e de um novo pensamento que diz: eu sou um com a abundância que me espera. Capítulo 7. Onde o ouro se transforma em perdão. Ao longo do caminho espiritual, descobrimos que os maiores inimigos não estão escondidos no mundo exterior, mas nas memórias que carregamos como correntes invisíveis. E de todos os relacionamentos humanos que exigem reconciliação, talvez o mais negligenciado e, ao mesmo tempo, o mais carregado emocionalmente, seja o que temos com o dinheiro. Elias compreendeu isso numa tarde em que encontrou uma carta que escrevera quando criança. Naquele pedaço de papel, rabiscado a lápis e cheio de rasuras, seu eu de infância pedia ao pai uma moeda para comprar sorvete. A resposta que ele lembrava como uma brincadeira foi: e você acha que dinheiro dá em árvore? Anos depois, lendo aquela frase com olhos de sábio, Elias percebeu que sua ferida com dinheiro não vinha da escassez, mas do julgamento. E você? Que histórias sobre dinheiro assombram suas memórias mais antigas? Você o via como algo distante, sujo, egoísta ou algo que só os outros poderiam alcançar? Você se lembra dos seus pais discutindo por causa disso? Você já se sentiu culpado por querer mais? Essas perguntas não são sobre culpa, são sobre despertar. Porque enquanto você não curar sua conexão emocional com o dinheiro, continuará a atrair relacionamentos desequilibrados com ele. Apego excessivo, medo de perdê-lo, vergonha de tê-lo ou uma busca incessante que o esgota por dentro. O manuscrito que Elias guardou revelou uma verdade esquecida. O dinheiro, em sua essência, é neutro, mas nós o colorimos com nossas emoções não resolvidas. Assim como você pode olhar para uma rosa e ver beleza ou espinhos, você pode olhar para o dinheiro e ver possibilidades ou ameaças. O dinheiro não é o culpado pela ganância ou escassez. É apenas um espelho. Certa noite, Elias caminhou até uma clareira na floresta onde costumava meditar. Ele carregava uma caixa contendo moedas antigas, presentes de viajantes e resquícios de seu passado. Colocou as moedas em círculo, acendeu uma vela no centro e se ajoelhou diante delas. Não estou aqui para pedir, disse ele suavemente. Estou aqui para perdoar. E a cada respiração ela se lembrava. Lembrava-se dos momentos em que se achava inútil. Lembrava-se dos silêncios tensos à mesa de jantar, quando não havia dinheiro suficiente para todos. Lembrava-se da inveja disfarçada de julgamento em relação àqueles que tinham mais. Lembrava-se de como se punia por gostar do que ganhava. E ele chorou. Não pelas moedas, mas pela criança que nunca entendeu que o dinheiro não media seu valor. Às vezes, curar sua relação com o dinheiro não significa ganhar mais, mas sim parar de brigar com ele. Não se trata de acumular, mas sim de reconciliar. Você consegue encarar o dinheiro não como um inimigo, nem como um deus, mas como um companheiro de jornada? Consegue imaginá-lo como um rio que flui com você, não como uma tempestade que você precisa enfrentar? O dinheiro, assim como o amor, requer confiança para persistir. E como toda energia sensível, foge do julgamento, do desprezo e do medo. Elias escreveu em seu diário: compreendi que toda emoção não resolvida em relação ao dinheiro se manifesta na minha conta bancária. Se sinto culpa, eu o perco. Se sinto medo, eu o afasto. Se o desejo por falta, ele se esconde. Mas quando o honro, quando o acolho como um hóspede sagrado, ele chega sem luta e permanece em paz. A cura começa com um ato tão simples quanto poderoso: escrever uma carta para o dinheiro. Querido dinheiros, por anos eu te procurei e te rejeitei ao mesmo tempo. Eu te desejei, mas temi que você me corrompesse. Eu precisava de você, mas tinha vergonha de dizer isso em voz alta. Eu te olhava como se você fosse a causa das minhas feridas, quando na realidade você apenas refletia o que eu ainda não havia curado. Hoje eu escolho me libertar dessa luta. Hoje eu escolho te ver com novos olhos. Obrigada pelas vezes que você chegou na hora. Obrigada pelas lições quando você não estava lá. Obrigada por me mostrar minhas crenças, meus limites, minhas possibilidades. De agora em diante caminhamos juntos, sem culpa, sem medo.
com amor. A alma que te reconhece. Você tem coragem de fazer esse exercício também? Encontre um momento de calma. Sente-se em silêncio. Escreva sua história com dinheiro. Desde o começo. Desde o primeiro presente. O primeiro "eu não posso". O primeiro desejo deixado no ar. E então, deixe ir, queime, enterre ou guarde como um testamento do seu novo pacto. Porque curar sua relação com o dinheiro é como curar qualquer relacionamento. É sobre olhar honestamente, perdoar o que não foi dito e recomeçar, da alma. Naquela noite, enquanto as brasas se apagavam e o círculo de moedas brilhava ao luar, Elias sorriu. Não porque tivesse conquistado algo material, mas porque havia recuperado algo mais valioso, sua paz interior. E então ele entendeu que a verdadeira riqueza não é medida pelo que você possui, mas pela relação que você tem com o que recebe. O guardião do limiar dourado, de sua morada entre os planos, celebrou em silêncio, porque mais um havia sido curado. E quando um ser humano cura sua relação com o dinheiro, ele não apenas transforma sua vida, ele abre um portal invisível que permite que outros façam o mesmo. Afinal, o dinheiro não é apenas um meio, é um professor. E como todos os grandes professores, ele só perdura com aqueles que pararam de temê-lo. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Capítulo 8. O tempo da alma e a sincronicidade do universo. Na vasta teia da vida, tudo acontece no momento certo, nem antes, nem depois. O tempo, esse arquiteto invisível, segue uma melodia que só a alma pode ouvir. Aqueles que tentam apressar a chegada da abundância, sem respeitar esse tempo sagrado, tornam-se viajantes perdidos, confundidos por caminhos que não levam a lugar nenhum. Elias percebeu isso certa manhã, enquanto a neblina cobria o vale e um silêncio denso parecia envolvê-lo completamente. Ele havia semeado novas sementes dentro de si, pensamentos renovados, perdão por suas feridas, abertura para receber. No entanto, os frutos ainda não haviam aparecido. Uma preocupação crescia em seu coração. Quando chegaria? Quando finalmente floresceria? Essa pergunta, que você também pode ter sentido, revela a urgência que oprime o peito, aquela vontade intensa de ver resultados imediatos, a ansiedade que transforma cada dia numa corrida contra o tempo. Mas o universo não tem pressa. A medida do tempo humano não é a medida do tempo da alma. Naquele lugar invisível, tudo chega no momento exato, quando a alma está pronta para recebê-lo. Elias lembrou-se das palavras de sua avó, uma mulher sábia que nunca parecia ter pressa. Há um tempo para tudo, costumava dizer, e esse tempo é tão preciso quanto a dança das estrelas. Nessa simples frase residia a essência da paciência. Não uma resignação passiva, mas uma confiança profunda e ativa. O tempo da alma não pode ser medido com calendários ou relógios. Ele é medido pelas batidas do coração e pela respiração do cosmos. Imaginar uma árvore que queira crescer mais rápido do que a terra e o sol permitem é absurdo. Essa árvore quebra. Mas aquele que respeita o ritmo da terra, que lentamente se abre para a luz, cresce forte, alto e frutífero. Assim, Elijah começou a ver seu processo interior como aquela árvore. Cada pensamento de abundância, cada ato de perdão, cada momento de abertura eram gotas d'água e raios de sol. Não havia pressa, apenas cuidado amoroso. No entanto, esperar não era passividade, mas ação sutil e constante. Preparar, alinhar, curar. Então, os sinais de sincronicidade começaram a aparecer. Aquela magia silenciosa que o universo exibe para confirmar que estamos no caminho certo. Uma palavra no momento certo. Um encontro inesperado com alguém que traz a resposta. Um livro aberto na página certa. São esses pequenos sinais que revelam que o tempo divino está em ação. Você reconhece esses sinais em sua vida? Ou os deixa passar, distraído por medos e dúvidas?
A verdadeira paciência não é ficar sentado esperando que tudo aconteça, mas sim abrir o coração e a mente para confiar, para dançar com o mistério sem perder a alegria ou a esperança. O manuscrito do The Guardian descreveu um protocolo simples para honrar esse momento sagrado. Todos os dias, ao acordar, agradeça pelo momento presente, confie que a abundância está se formando no espaço invisível e libere a ansiedade agindo com amor e atenção no presente. Então o paradoxo ficou claro. Quanto mais eu abria mão do controle e da urgência, mais perto eu estava da abundância. Quanto mais eu confiava na dança do universo, mais a vida fluía. Em um sonho, Elias caminhava por um rio com águas límpidas e calmas, com pedras e redemoinhos. Ele tentou nadar contra a correnteza, mas ficou exausto e frustrado. Finalmente, decidiu seguir o fluxo, rendendo-se à correnteza e permitindo que a água o guiasse. Então, viu um brilho dourado no fundo, a abundância que sempre buscara. A abundância não estava em lutar contra a correnteza, mas em render-se ao seu fluxo. Você também consegue se deixar levar por esse rio invisível que é o tempo da alma? Consegue abrir mão da necessidade de controlar o quando e o como? Consegue confiar que o universo conhece a melodia que você precisa ouvir neste momento? Elijah começou a convidar outros a viverem essa experiência de paciência ativa. Ele lhes disse para abrirem os olhos para o presente, pois em cada momento está a chave que abrirá as portas do amanhã. O The Guardian ensinou que a abundância não é uma recompensa que vem depois do esforço, mas a consequência natural de alinhar nossas vidas com o tempo sagrado. Assim como as estrelas não competem para brilhar, elas simplesmente brilham quando chega a hora delas. Você também pode aprender a ser um farol paciente e constante. Você sente que o relógio da sua vida está correndo e a ansiedade está roubando sua paz? Respire fundo. Lembre-se de que as flores não têm pressa em mostrar suas cores, nem anseiam pela chegada da primavera. A primavera chega no seu devido tempo e, com ela, o jardim floresce em esplendor. Elias deixou um ritual simples para quem deseja honrar o tempo da alma. Todas as manhãs, antes de abrir os olhos, pense em uma palavra que represente confiança e entrega a você, como fluxo, paz, expectativa ou confiança. Essa palavra será a âncora que o conectará ao tempo invisível que sustenta tudo. Ao nascer do sol sobre o vale, Elias soube que não estava sozinho, que aqueles que abraçam o tempo divino dançam ao som da mesma sinfonia, que a verdadeira força reside na paciência e na espera consciente, na manifestação autêntica. Deixo-lhe este convite. Como você pode honrar o tempo da sua alma hoje, sem medo ou pressa? Que pequenos passos você pode dar para respeitar o processo e não apenas perseguir o resultado? Quando você aprende a dançar com o tempo invisível, você descobre que a abundância não é um destino distante, mas o próprio caminho que você percorre. Capítulo 9. A voz interior e a fonte da verdadeira riqueza. A jornada rumo à abundância não é apenas um caminho externo, repleto de ações e estratégias. É uma jornada para dentro, em direção à essência mais profunda do nosso ser. Elias compreendeu isso com uma clareza luminosa. A verdadeira riqueza nasce quando nos conectamos com aquela voz interior que sabe quem realmente somos, além de máscaras, medos e expectativas. Você já parou para ouvir essa voz? Não a que fala com palavras, nem a que impõe obrigações, mas a que sussurra calmamente, que nasce do silêncio e que, sem pressa, te lembra do seu valor essencial. É fácil esquecer essa voz em meio ao barulho do mundo, na pressa de obter, na ansiedade de conquistar. Mas ela está lá, esperando pacientemente que você a reconheça. Elias relembrou um momento decisivo em sua vida, quando, após meses de frustração e luta, sentou-se na escuridão de seu quarto e fechou os olhos. Naquele instante, ouviu aquela voz claramente. Não era um conselho nem uma ordem, mas uma presença serena que lhe dizia: riqueza não é o que você acumula, é o que você é. Essas palavras abalaram seu mundo.
Como a riqueza poderia estar ligada à sua identidade e não às suas ações? Como essa verdade poderia ser a chave que ele tanto procurava? A sociedade em que vivemos nos obriga a medir o sucesso pelo que fazemos, pelo quanto trabalhamos, pelo que possuímos. Ela nos faz acreditar que precisamos fazer mais, nos esforçar mais, conquistar mais, para merecer mais. No entanto, a experiência daqueles que alcançaram a verdadeira abundância revela outra verdade. A mudança começa dentro do indivíduo. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando não está buscando resultados? Quem é você em sua essência mais pura? Essa resposta contém o segredo da riqueza, porque dinheiro não é uma recompensa por ações irrefletidas, é uma resposta que o universo dá àqueles que vibram em sintonia com a sua própria verdade. Elias compreendeu que sua identidade não era fixa nem imutável. Ele podia transformá-la, moldá-la com intenção consciente. Ele podia curar as feridas que o impediam de se reconhecer como digno de abundância. No manuscrito que guardava, ele encontrou uma passagem que dizia: antes de manifestar riqueza no mundo exterior, você deve manifestá-la dentro de si mesmo. Você deve se tornar a pessoa que naturalmente atrai prosperidade. Só então, o universo responderá. Este processo não envolve se fantasiar ou fingir. Não se trata de ser outra pessoa, mas de ser mais você mesmo, de redescobrir a essência que sempre esteve lá, escondida sob camadas de medo, dúvida e crenças limitantes. Imagine um diamante coberto de poeira e sombras. Pode parecer comum, mas quando você limpa suas facetas, seu brilho é revelado. Isso é identidade. Um tesouro escondido, esperando para ser descoberto. À medida que Elias trabalhava em sua identidade, percebeu que sua relação com o dinheiro estava começando a mudar. Não eram apenas as oportunidades que estavam surgindo, era que ele próprio se sentia diferente. Mais leve, mais autêntico, mais alinhado com seu propósito. E essa transformação interior teve um efeito imediato e profundo em seu mundo exterior. Você já se perguntou quais crenças sobre si mesmo estão limitando sua prosperidade? Você sente que merece a abundância que deseja? Ou existem vozes interiores sussurrando que isso não é para você, que você não é o suficiente? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas enfrentá-las é necessário para iniciar uma verdadeira transformação. Porque enquanto você tiver dúvidas sobre o seu valor, o dinheiro refletirá essas dúvidas. Elias convidou aqueles que o ouviam a realizar um exercício profundo. Escrever uma carta para si mesmos, não como um ato de egoísmo, mas como um ato de amor e reconhecimento. Querido, eu reconheço que às vezes duvidei do meu valor, que carreguei medos que não eram meus. Hoje, escolho me aceitar, com todas as minhas forças e fraquezas. Hoje, decido ser digno de abundância, porque sou um ser único, criado para manifestar o milagre da prosperidade em todas as suas formas. Este gesto aparentemente simples tem poder transformador porque começa a reprogramar a conexão com a fonte da verdadeira riqueza, você mesmo. Abundância não se refere apenas a dinheiro ou bens materiais. É a expressão de uma vida plena e autêntica. É a sensação de estar em paz com quem somos e com o que damos ao mundo. Quando essa verdade está inserida no coração, a mente começa a criar novas realidades. As oportunidades deixam de ser acidentais e passam a fazer parte de um fluxo constante. Elias viu como aqueles que abraçaram esse ensinamento pararam de lutar e começaram a criar a partir de dentro. Eles se abriram para novas possibilidades, não porque mudaram imediatamente o ambiente externo, mas porque transformaram seu eu interior. E essa mudança invisível foi a semente de uma nova vida. Não era magia, mas sim conhecimento ancestral. Uma sabedoria que fala da unidade entre ser e ter, entre alma e matéria. Elias fechou o livro que o acompanhava há anos e sorriu. Sabia que o caminho continuava, que a transformação nunca termina. Mas agora caminhava com a certeza de que a riqueza começa quando você se reconcilia consigo mesmo. Deixo você com estas perguntas para levar consigo.
Quem é você quando se olha sem máscaras? Você é aquela pessoa digna de todo o bem que o universo quer lhe dar? Que passos você pode tomar hoje para alinhar sua identidade com a abundância que deseja? Porque no fundo sua voz interior não apenas guia sua alma, mas também abre a porta para a verdadeira riqueza. Capítulo 10. O serviço como uma ponte para a verdadeira abundância. No caminho para a abundância, Elias descobriu uma verdade que parecia simples, mas estava carregada de infinita profundidade. A verdadeira riqueza não se sustenta ou se multiplica no isolamento, mas sim na doação. Não se trata apenas de acumular para si mesmo, mas de como esse ato de acumular se torna uma ponte para os outros. Essa ideia transformou completamente sua perspectiva. Durante anos, ele buscou a prosperidade como um fim em si mesmo, focado em melhorar sua própria vida e garantir estabilidade. No entanto, essa busca, por mais apaixonada que fosse, sempre foi marcada por ansiedade e insatisfação. Algo estava faltando. Foi quando ouviu um velho sábio lhe dizer: a verdadeira riqueza é aquela que flui, aquela que é compartilhada, porque o universo é um oceano de trocas constantes. Só a água corrente pode ser pura e renovadora. Essas palavras ficaram gravadas em sua alma. Que significado mais profundo essa metáfora continha? A água, quando estagnada, torna-se turva e perde a vida. Mas quando flui, purifica, nutre e se renova constantemente. Será que o dinheiro poderia ser um espelho dessa verdade? Elias começou a observar sua própria relação com o dinheiro. Será que ele o tinha por medo? Será que o via com desconfiança? Ou será que o via como um recurso vivo, uma energia que precisa circular para manter sua pureza e vitalidade? Ele começou a entender que escassez e abundância não são estados externos, mas reflexos do fluxo interno. Quando nos apegamos, quando fechamos nossos corações e punhos, o fluxo para, a energia estagna e a vida se torna rígida. Mas quando deixamos ir, quando damos com sincera generosidade, abrimos a porta para que a abundância retorne multiplicada. Essa transformação não foi imediata nem fácil. Exigiu que Elias confrontasse seu ego, seus medos e suas falsas crenças. Quem era ele para compartilhar sem medida? E se o que ele desse não retornasse? E se ele ficasse sem nada? Essas questões tão humanas o confrontaram com sua própria vulnerabilidade. Mas também lhe mostraram que o verdadeiro poder reside na confiança. Em confiar no universo, em confiar que a entrega sincera não é uma perda, mas um investimento na própria vida. Para ilustrar esse ensinamento, Elias relembrou uma história do manuscrito sagrado que ele guardava. Ela contava a história de dois irmãos que herdaram uma pequena aldeia. Um deles decidiu construir um muro alto e forte ao redor de suas terras para protegê-las. O outro, porém, abriu suas portas e compartilhou com aqueles que chegavam. O primeiro acumulou riqueza, mas vivia com medo, sempre vigilante e isolado. O segundo vivia em constante mudança, ajudando, aprendendo, recebendo. Com o tempo, sua terra floresceu. E embora carecesse de grandes muralhas ou tesouros escondidos, sua abundância era visível na alegria, na comunidade e na paz. Esta história repercutiu profundamente em Elias. Ele compreendeu que a verdadeira abundância não é apenas uma questão de números, mas de energia e conexão. Quando oferecemos de coração, nos alinhamos com a lei universal da troca e da reciprocidade. Convido você a se fazer uma pergunta essencial. Como você está compartilhando sua riqueza? Não apenas a riqueza material, mas também seu tempo, amor, conhecimento e energia. Você sente que seus atos de generosidade fluem livremente ou são condicionados pelo medo da perda? Essas perguntas não têm o objetivo de julgar, mas sim de conscientizar. Porque somente por meio da conscientização podemos escolher agir de forma diferente. Elijah decidiu colocar essa nova sabedoria em prática. Começou a doar não apenas dinheiro, mas também seu tempo e sua capacidade de ouvir os necessitados.
Envolveu-se em projetos que não prometiam lucros imediatos, mas que nutriam sua alma. Ficou surpreso ao ver como, com essa dedicação, sua própria prosperidade crescia, como se o universo lhe devolvesse em dobro. Mas dar com sinceridade também envolvia estabelecer limites, porque nem toda doação era saudável. Elias aprendeu a distinguir entre generosidade autêntica e autoimportância disfarçada de altruísmo. Ele descobriu que dar por exaustão ou culpa não é dar, mas sim exaustão. O equilíbrio entre receber e dar tornou-se sua luz guia. Ele entendeu que, para sustentar a abundância, precisava respeitar suas próprias necessidades para poder doar plenamente, como uma fonte que precisa ser preenchida para continuar fluindo. Você já parou para pensar nesse equilíbrio? Você reconhece quando dá de um lugar de plenitude e quando dá de um lugar de carência. Como você se sente quando oferece algo sem esperar nada em troca? E quando dá esperando uma recompensa? Essas reflexões abrem a porta para uma mudança profunda, porque a energia que impulsiona a prosperidade não é um simples cálculo de dar e receber. É um diálogo sagrado entre a alma e o universo. O manuscrito falava da frequência do serviço, um nível vibracional em que a abundância se multiplica naturalmente. Nesse estado, o ato de doar não é um sacrifício, mas uma celebração da vida, uma manifestação do amor em ação. Essa frequência é acessível a todos, mas poucos a cultivam conscientemente. Para alcançá-la, Elias compreendeu que precisava integrar o serviço a todos os aspectos de sua vida, dos mais simples aos mais complexos. Cada gesto, cada palavra, poderia ser uma oportunidade para compartilhar luz e riqueza. Você consegue imaginar sua vida como um riacho que nutre os outros? Consegue enxergar seus recursos como sementes que, quando plantadas com amor, germinam em muitos corações? Elias convidou aqueles que o ouviam a encontrar um projeto, uma causa, uma pessoa a quem pudessem oferecer não apenas seu dinheiro, mas sua presença autêntica. Porque o dinheiro, no fim das contas, é simplesmente uma expressão de energia, a energia do amor e da dedicação sincera. Com essa nova perspectiva, Elias sentiu que a abundância não era mais um destino distante, mas uma experiência cotidiana, uma dança constante entre dar e receber. Antes de encerrar o capítulo, sugiro um exercício para ajudar você a começar a se conectar com a frequência do serviço. Todos os dias, pratique um ato consciente de generosidade, pequeno ou grande, sem esperar recompensa. Pode ser uma mensagem de apoio, um gesto gentil ou uma ajuda concreta. Observe como você se sente antes, durante e depois. Perceba o que muda em você e nas pessoas ao seu redor. O verdadeiro milagre da abundância é que, quando você dá de coração, você também dá de si mesmo. Você se reconhece como parte de uma rede invisível que sustenta a vida, onde cada ato de amor multiplica a luz. Elias sabia que esse aprendizado era a ponte para uma riqueza duradoura, porque o universo recompensa a dedicação sincera e abençoa aqueles que sabem compartilhar sem reservas. Deixo vocês com estas perguntas finais. Como você pode transformar sua relação com o dinheiro por meio do serviço? Como a generosidade pode se tornar a chave que abre suas portas internas e externas? Você está disposto a ser um canal de abundância para si mesmo e para os outros? Quando você responde com a sua alma, você descobre que o serviço não é apenas um caminho para a riqueza, mas o próprio coração de uma vida plena. Capítulo 11. O serviço como uma ponte para a verdadeira abundância. No caminho para a abundância, Elias descobriu uma verdade que parecia simples, mas estava carregada de infinita profundidade. A verdadeira riqueza não se sustenta ou se multiplica no isolamento, mas sim na doação. Não se trata apenas de acumular para si mesmo, mas de como esse ato de acumular se torna uma ponte para os outros. Essa ideia transformou completamente sua perspectiva. Durante anos, ele buscou a prosperidade como um fim em si mesmo, focado em melhorar sua própria vida e garantir estabilidade. No entanto,
Essa busca, por mais apaixonada que fosse, sempre foi marcada por ansiedade e insatisfação. Algo estava faltando. Foi quando ouviu um velho sábio lhe dizer: a verdadeira riqueza é aquela que flui, aquela que é compartilhada, porque o universo é um oceano de trocas constantes. Só a água corrente pode ser pura e renovadora. Essas palavras ficaram gravadas em sua alma. Que significado mais profundo essa metáfora continha? A água, quando estagnada, torna-se turva e perde a vida. Mas quando flui, purifica, nutre e se renova constantemente. Será que o dinheiro poderia ser um espelho dessa verdade? Elias começou a observar sua própria relação com o dinheiro. Será que ele o tinha por medo? Será que o via com desconfiança? Ou será que o via como um recurso vivo, uma energia que precisa circular para manter sua pureza e vitalidade? Ele começou a entender que escassez e abundância não são estados externos, mas reflexos do fluxo interno. Quando nos apegamos, quando fechamos nossos corações e punhos, o fluxo para, a energia estagna e a vida se torna rígida. Mas quando deixamos ir, quando damos com sincera generosidade, abrimos a porta para que a abundância retorne multiplicada. Essa transformação não foi imediata nem fácil. Exigiu que Elias confrontasse seu ego, seus medos e suas falsas crenças. Quem era ele para compartilhar sem medida? E se o que ele desse não retornasse? E se ele ficasse sem nada? Essas questões tão humanas o confrontaram com sua própria vulnerabilidade, mas também lhe mostraram que o verdadeiro poder reside na confiança. Em confiar no universo, em confiar que a entrega sincera não é uma perda, mas um investimento na própria vida. Para ilustrar esse ensinamento, Elias relembrou uma história do manuscrito sagrado que ele guardava. Ela contava a história de dois irmãos que herdaram uma pequena aldeia. Um deles decidiu construir um muro alto e forte ao redor de suas terras para protegê-las. O outro, porém, abriu suas portas e compartilhou com aqueles que chegavam. O primeiro acumulou riqueza, mas vivia com medo, sempre vigilante, isolado. O segundo vivia em constante mudança, ajudando, aprendendo, recebendo. Com o tempo, sua terra floresceu. E embora carecesse de grandes muralhas ou tesouros escondidos, sua abundância era visível na alegria, na comunidade e na paz. Esta história repercutiu profundamente em Elias. Ele compreendeu que a verdadeira abundância não é apenas uma questão de números, mas de energia e conexão. Quando oferecemos de coração, nos alinhamos com a lei universal da troca e da reciprocidade. Convido você a se fazer uma pergunta essencial. Como você está compartilhando sua riqueza? Não apenas a riqueza material, mas também seu tempo, amor, conhecimento e energia. Você sente que seus atos de generosidade fluem livremente ou são condicionados pelo medo da perda? Essas perguntas não têm o objetivo de julgar, mas sim de conscientizar. Porque somente por meio da conscientização podemos escolher agir de forma diferente. Elijah decidiu colocar essa nova sabedoria em prática. Começou a doar não apenas dinheiro, mas também seu tempo e sua capacidade de ouvir os necessitados. Envolveu-se em projetos que não prometiam lucros imediatos, mas que nutriam sua alma. Ficou surpreso ao ver como, com essa dedicação, sua própria prosperidade crescia, como se o universo lhe devolvesse em dobro. Mas dar com sinceridade também envolvia estabelecer limites, porque nem toda doação era saudável. Elias aprendeu a distinguir entre generosidade autêntica e autoimportância disfarçada de altruísmo. Ele descobriu que dar por exaustão ou culpa não é dar, mas sim exaustão. O equilíbrio entre receber e dar tornou-se sua luz-guia. Ele entendeu que, para sustentar a abundância, precisava respeitar suas próprias necessidades para poder doar plenamente, como uma fonte que precisa ser preenchida para continuar fluindo. Você já parou para pensar nesse equilíbrio? Você reconhece quando dá de um lugar de plenitude e quando dá de um lugar de carência? Como você se sente quando oferece algo sem esperar nada em troca? E quando dá esperando uma recompensa? Essas reflexões abrem a porta para uma mudança profunda.
Porque a energia que impulsiona a prosperidade não é um simples cálculo de dar e receber. É um diálogo sagrado entre a alma e o universo. O manuscrito falava da frequência do serviço, um nível vibracional em que a abundância se multiplica naturalmente. Nesse estado, o ato de doar não é um sacrifício, mas uma celebração da vida, uma manifestação do amor em ação. Essa frequência é acessível a todos, mas poucos a cultivam conscientemente. Para alcançá-la, Elias compreendeu que precisava integrar o serviço a todos os aspectos de sua vida, dos mais simples aos mais complexos. Cada gesto, cada palavra poderia ser uma oportunidade para compartilhar luz e riqueza. Você consegue imaginar sua vida como um riacho que nutre os outros? Consegue enxergar seus recursos como sementes que, quando plantadas com amor, germinam em muitos corações? Elias convidou aqueles que o ouviam a encontrar um projeto, uma causa, uma pessoa a quem pudessem oferecer não apenas seu dinheiro, mas sua presença autêntica. Porque o dinheiro, no fim das contas, é simplesmente uma expressão de energia. A energia do amor e da dedicação sincera. Com essa nova perspectiva, Elias sentiu que a abundância não era mais um destino distante, mas uma experiência cotidiana, uma dança constante entre dar e receber. Antes de encerrar o capítulo, sugiro um exercício para ajudar você a começar a se conectar com a frequência do serviço. Todos os dias, pratique um ato consciente de generosidade, pequeno ou grande, sem esperar recompensa. Pode ser uma mensagem de apoio, um gesto gentil ou uma ajuda concreta. Observe como você se sente antes, durante e depois. Perceba o que muda em você e nas pessoas ao seu redor. O verdadeiro milagre da abundância é que quando você dá de coração, você também dá de si mesmo. Você se reconhece como parte de uma rede invisível que sustenta a vida, onde cada ato de amor multiplica a luz. Elias sabia que esse aprendizado era a ponte para uma riqueza duradoura, porque o universo recompensa a dedicação sincera e abençoa aqueles que sabem compartilhar sem reservas. Deixo vocês com estas perguntas finais. Como você pode transformar sua relação com o dinheiro por meio do serviço? Como a generosidade pode se tornar a chave que abre suas portas internas e externas? Você está disposto a ser um canal de abundância para si mesmo e para os outros? Quando você responde com a sua alma, você descobre que o serviço não é apenas um caminho para a riqueza, mas o próprio coração de uma vida plena. Capítulo 12. Na vasta tapeçaria da existência, as ideias que nossas mentes abrigam sobre dinheiro não são meros sussurros vazios ou pensamentos fugazes que se dissipam no vento. São forças palpáveis e criativas que, com mãos invisíveis, moldam a realidade financeira que vivenciamos. Cada vez que você profere frases como "isso está além do meu alcance" ou "estou sempre carente", não está descrevendo um destino fixo ou imutável, mas sim, com precisão silenciosa, traçando o mapa da sua realidade financeira na tela da sua vida. Nesse momento, você se torna o artista que, sem saber, programa o curso da sua abundância ou escassez. No entanto, a verdadeira metamorfose começa quando tomamos consciência desse poder e decidimos, com firme vontade, reprogramar esse sistema interno. Não é um caminho fácil, pois exige coragem para desafiar as narrativas em que acreditamos há tanto tempo, mas a recompensa é imensa. Ser capaz de transformar o fluxo dos nossos pensamentos em um rio nutritivo, não em um muro de bloqueio. O legado que compartilho hoje revela uma técnica fascinante, uma reversão radical do processo habitual. Em vez de permitir que as circunstâncias ao seu redor ditem o conteúdo da sua mente, convido você a semear intencionalmente pensamentos de abundância, de profunda confiança, que inevitavelmente transformarão o seu mundo externo. Isso não é otimismo ingênuo ou ilusão mágica, mas ciência quântica aplicada à dança invisível das suas finanças. Mudar a vibração das suas emoções e pensamentos sobre dinheiro altera o campo infinito de possibilidades
E assim, abre a porta para que a prosperidade tome forma em sua experiência. Talvez a coisa mais surpreendente que você descobrirá é que esse processo não depende da sua plena consciência. Cada alma neste planeta manifesta sua situação financeira em perfeita harmonia com sua programação interna. A diferença entre aqueles que caminham na riqueza e aqueles que se encontram em constante luta não está no ambiente, na educação ou nas conexões que possuem, mas no conjunto de códigos vibracionais que emitem para o universo. Você consegue imaginar se tudo o que você vivenciou em sua vida financeira fosse, na verdade, um reflexo fiel da sua frequência interna? Uma revelação que muitos chamam de despertar supremo é a compreensão de que o dinheiro não flui para você pela intensidade da sua necessidade, nem pelo desejo ardente ou pelo esforço exaustivo que você exerce para obtê-lo. Sua chegada é determinada unicamente pela sua capacidade de se harmonizar com sua essência energética. Essa distinção elimina completamente a antiga lei do esforço-recompensa, deixando em seu lugar um princípio mais nobre e transcendente. Como um dial sintonizado em uma estação de rádio, se sua frequência interna estiver sintonizada em uma estação que transmita escassez, você jamais conseguirá captar os sinais de abundância que vibram ao seu redor a todo momento. Mas o mistério não termina aí. No manuscrito sagrado, guardado e protegido por gerações, é oferecido um caminho para reajustar esse mostrador interno, passo a passo, até que seu espírito esteja naturalmente sintonizado com a frequência da prosperidade ilimitada. E o mais surpreendente é que esse reajuste não exige anos de esforço ou disciplina férrea. Ele pode começar a se manifestar em dias, às vezes horas, quando você compreende o mecanismo oculto que governa essa alquimia interna. O que está por trás dessa transformação é uma compreensão profunda que desafia tudo o que nos foi ensinado sobre esforço e resultados. Os verdadeiros mestres da abundância descobriram algo que as massas em constante luta não conseguem ver. Há uma diferença essencial entre trabalhar duro e trabalhar alinhado. Enquanto um consome energia infinita na luta, o outro cria a partir de um lugar de harmonia com o fluxo vital do universo. É hora de parar e refletir. Como seria sua vida se você parasse de lutar contra a correnteza e aprendesse a nadar com ela? Consegue imaginar o poder de recalibrar sua frequência interna para se abrir ao fluxo constante e natural da abundância? Você está disposto a abandonar velhas crenças e permitir que uma nova realidade floresça dentro de você? E tem mais. A segunda grande revelação do manuscrito nos fala de uma conexão essencial, quase sagrada, entre quem somos em nossa essência e nossa capacidade de atrair riqueza. Não se trata de quanto você faz ou de quantas horas trabalha, mas de quem você é em sua essência. Essa diferença, aparentemente tão simples, contém uma verdade tão profunda que transformou a vida de milhares de pessoas que abraçaram esse princípio. Vivemos em um mundo obcecado por ação, por fazer mais, trabalhar mais, buscar mais oportunidades, como se o movimento frenético fosse a chave para abrir as portas do sucesso. Mas esse modelo exaustivo nos levou a uma espiral sem fim, onde a recompensa parece sempre um pouco mais distante. O que o manuscrito revela é que esse caminho é inverso. Aqueles que desfrutam da abundância sustentável não fazem coisas fundamentalmente diferentes. São versões diferentes de si mesmos. Seu eu interior está em sintonia com a prosperidade e suas ações fluem desse lugar. Imagine que você plantou sementes de laranja na esperança de colher maçãs. Não importa quanto cuidado e dedicação você dedique a elas, a natureza lhe devolverá laranjas, porque a árvore tem essa verdade inscrita em sua essência. Da mesma forma, se sua identidade interna estiver programada para a escassez, todos os seus esforços, por mais estratégicos que sejam, só cultivarão mais escassez. Portanto, o verdadeiro trabalho é mudar a raiz, reprogramar sua identidade para que o que você produz corresponda à sua verdadeira essência de abundância. Este espaço que estamos criando é especial.
Aqui, sabedoria ancestral e manifestação prática se unem, onde o despertar espiritual anda de mãos dadas com a liberdade financeira. É um convite para questionar tudo o que nos foi ensinado e descobrir um caminho novo e autêntico. O método proposto não se baseia em visualizações superficiais ou afirmações repetitivas vazias. Trata-se de uma transformação profunda no nível celular, uma reescrita energética do nosso DNA interior, que nos transforma em ímãs naturais de riqueza. Mas aqui reside a armadilha invisível que prendeu a maioria das pessoas em um ciclo eterno de luta. A programação subconsciente que sabota qualquer tentativa de melhoria. Estudos recentes em neurociência mostram que a grande maioria das nossas decisões diárias, mais de 9 em cada 10, são tomadas pelo subconsciente, não pela mente consciente. Isso significa que você pode ter as melhores intenções, os objetivos mais claros e as estratégias mais brilhantes. Mas se o seu subconsciente estiver alinhado com a escassez, você estará se sabotando sem perceber. O manuscrito revela com precisão cirúrgica os 4 padrões mais comuns que impedem a prosperidade. O primeiro e mais destrutivo é a crença de que não merecemos abundância excepcional, de que não somos dignos dela. Esse sentimento se manifesta de maneiras sutis, decisões autodestrutivas, oportunidades que desaparecem misteriosamente no último minuto, um diálogo interno que repete insistentemente que aquilo não é possível para nós. Mas o que poucos sabem é que esses padrões podem ser desativados, reprogramados e transformados por meio do amor próprio e de uma profunda compreensão de que todos somos dignos simplesmente por existir. Agora eu lhe pergunto com toda a sinceridade: quais crenças você esconde lá no fundo que o impedem de se abrir para a prosperidade? Que histórias internas o mantêm prisioneiro? Você está disposto a observá-las sem medo e começar a mudá-las de coração? A jornada que começa aqui não é fácil, mas é a mais importante que você pode empreender. Porque a verdadeira abundância é um reflexo da harmonia interior, uma dádiva que recebemos quando ousamos olhar para nós mesmos com amor, abrir mão do que não nos serve e nos sintonizar com a melodia eterna do universo que nos chama a viver plenamente. Capítulo 13. O despertar da abundância merecida. Às vezes a vida nos confronta com perguntas que não têm respostas simples, mas nos convidam a um olhar mais profundo, a uma jornada em direção às raízes do nosso ser. Por que, apesar de todos os nossos esforços, a prosperidade parece ilusória? Por que alguns caminham com leveza pelo caminho da abundância, enquanto outros tropeçam a cada passo? No silêncio da noite, quando os ruídos do mundo se dissipam, essas perguntas se tornam um eco que ressoa na alma, exigindo atenção. Efraim viveu durante anos em uma batalha constante contra a miséria, carregando o pesado fardo da insegurança sobre os ombros. Aprendera desde a infância que o dinheiro era um inimigo difícil, um recurso limitado que precisava ser conquistado com trabalho árduo e sacrifício. Sua história foi escrita em capítulos de esforços infrutíferos, em páginas manchadas de frustração e medo. Mas um dia, ao ler manuscritos antigos, descobriu uma verdade que transformou sua perspectiva. A verdadeira escassez não residia no mundo exterior, mas dentro dele. Esta revelação não é apenas uma mudança de perspectiva, mas um renascimento, porque a verdadeira riqueza não é apenas o acúmulo de bens materiais, mas o despertar para a certeza de que somos dignos de todo o bem que o universo tem a oferecer. Merecimento, essa palavra tão simples, mas tão carregada de significado, torna-se o limiar que separa a luta do fluxo. Efraim então se perguntou: que crenças havia herdado? Que vozes interiores lhe sussurravam que ele não era o suficiente? Lembrou-se das frases que ouvira na infância, dos avisos velados que lhe diziam repetidamente que a abundância era para os outros, não para ele. Compreendeu que essas vozes, embora invisíveis, eram feitiços poderosos que limitavam seu destino.
E também compreendeu que, para quebrar esses feitiços, precisava começar a amar a si mesmo com uma profundidade que aceitasse seu valor incondicionalmente. Mas esse caminho não é fácil. A mente, acostumada a seus padrões, resiste ferozmente. Agarramo-nos às nossas sombras porque encontramos nelas uma estranha familiaridade. Quem ousa deixar para trás a aparente segurança da escassez, mesmo que seja dolorosa? Como podemos enfrentar o vazio deixado pela dúvida quando abrimos mão da crença que nos sustentou por tanto tempo? Aqui reside o paradoxo. O primeiro passo em direção à abundância é reconhecer que merecemos a abundância. Que ela não é uma recompensa ou coincidência, mas nosso direito inalienável como seres vivos, como filhos do cosmos. Cada batida do nosso coração é um chamado para essa verdade, um convite para nos abrirmos à graça do universo. Efraim começou a praticar a arte da autoafirmação consciente, não com frases vazias, mas com um profundo compromisso de honrar o seu ser. Cada vez que uma sombra de dúvida surgia, ele a acolhia com ternura e a transformava em uma canção de aceitação. Lentamente, o medo começou a dar lugar à confiança. E com essa confiança, a energia mudou. Porque a energia que emitimos é um farol que atrai o que refletimos. Se vivermos com medo e escassez, o mundo responderá com mais medo e carência. Mas se elevarmos nossa vibração com amor e dignidade, abriremos as portas para que a abundância flua livremente para nós. Esta não é uma ideia utópica, mas uma lei universal que rege a própria criação. E aqui, caro leitor, convido você a uma reflexão profunda. Quais frequências você está enviando para o universo? Você está sintonizado com a melodia da falta? Ou está disposto a elevar seu espírito para receber a abundância que lhe pertence? Você consegue se olhar com compaixão e reconhecer que merece plenitude incondicional? Este despertar é também um chamado à coragem, porque merecer não significa apenas receber, mas também dar. Dar com generosidade, com gratidão, de coração aberto. A abundância não é um recurso finito que se esgota quando compartilhado, mas um rio caudaloso que se expande ao atingir novas margens. Efraim compreendeu que seu caminho não se resumia apenas a acumular riqueza material, mas a se tornar um canal de energia positiva que transformava o ambiente ao seu redor. Sua prosperidade interior começou a se refletir em atos de bondade, em relacionamentos mais genuínos, em uma vida que vibrava em harmonia com o cosmos. E você, que sementes está plantando no jardim da sua vida? Que frutos deseja colher? Está disposto a limpar as raízes para que novos brotos de esperança e confiança brotem? Lembre-se de que a verdadeira mudança nasce no solo fértil do amor próprio e da aceitação. O manuscrito também revela que frequentemente ficamos presos a crenças que, involuntariamente, sabotam nosso destino. A sombra mais profunda que impede o fluxo da abundância é o sentimento de indignidade. Esse sentimento atua como um véu escuro que encobre a luz interior e bloqueia a conexão com a fonte infinita. Mas por trás desse véu, há uma luz esperando para ser descoberta. Essa luz é a sua essência autêntica, o fragmento divino que nunca perdeu o seu valor. Através da prática consciente e de um coração aberto, você pode começar a dissipar as sombras e permitir que essa luz ilumine cada canto do seu ser. Então, caro viajante da alma, deixo-lhe esta pergunta para refletir em silêncio. Você está disposto a abandonar as crenças que o limitam e abraçar a verdade do seu valor? Você consegue permitir que a abundância entre em sua vida, não como um desejo distante, mas como uma realidade presente e palpável? Porque neste despertar reside a chave que abre as portas para um novo mundo, onde a luta se transforma em dança, a falta em plenitude e a dúvida em confiança. E é lá, neste espaço sagrado, que você descobrirá que a abundância sempre esteve com você, esperando que você se reconheça como sua filha legítima. Capítulo 14. A dança invisível do merecimento e do recebimento. No caminho para a verdadeira abundância,
Um dos mistérios mais profundos que enfrentamos é o delicado equilíbrio entre merecer e receber. Não basta reconhecer nosso valor ou afirmar verbalmente nosso direito à prosperidade. O universo, em sua infinita sabedoria, nos ensina que merecer é apenas o primeiro passo de uma dança sutil, uma coreografia que nos convida a abrir nossos corações e permitir que a energia flua sem impedimentos. Sofia, uma mulher cuja história ressoava com as feridas da insegurança, viu-se presa nessa dança sem compreender suas regras. Ela descobrira que merecia a abundância, mas cada vez que a oportunidade surgia, uma força invisível a detinha. Era como se um véu delicado cobrisse suas mãos, impedindo-a de tomar o que lhe pertencia por direito. Este fenômeno não é desconhecido para aqueles que trilharam o caminho do despertar. Muitos sentem a contradição entre a dignidade consciente e a dificuldade em receber o que a vida oferece. Por que isso acontece? Porque às vezes nos tornamos nossos próprios guardiões, retendo o que ansiamos. A resposta está nas profundezas da alma, naqueles recantos onde o medo, a culpa ou a desconfiança teceram correntes invisíveis. Merecer sem receber é como um rio que quer fluir, mas encontra bloqueios em seu caminho. A energia se acumula, criando pressão e frustração. Para que a abundância se manifeste plenamente, precisamos aprender não apenas a abrir as portas do merecimento, mas também a desfazer os nós internos que impedem a passagem da dádiva. Esta dança exige coragem e honestidade. Ela nos convida a examinar sem medo as crenças ocultas que nos limitam. Existe um sentimento de indignidade. Acreditamos, talvez lá no fundo, que não somos bons o suficiente, inteligentes o suficiente ou dignos da felicidade. Existe uma culpa que nos impede de aceitar o amor e a prosperidade que nos são oferecidos. Essas perguntas são espelhos que refletem as sombras que ainda habitamos. Sofia compreendeu que, para seguir em frente, precisava se reconciliar com essas partes esquecidas de si mesma, acolhendo-as com compaixão e perdão. Foi então que começou a perceber como, aos poucos, as oportunidades deixaram de ser fantasmas e se tornaram presenças reais e tangíveis. A energia começou a fluir livremente e a dança tornou-se fluida e harmoniosa. Este processo, no entanto, não é um caminho linear, nem está isento de desafios. Cada vez que nos abrimos para receber, podemos encontrar velhas resistências, vozes interiores que nos sussurram que devemos nos esconder ou que não merecemos mais. Mas a cada passo consciente, a cada ato de entrega sincera, essas vozes perdem seu poder e o canal se abre. Nessa jornada, conectar-se com nosso corpo e emoções torna-se essencial. A abundância não é apenas uma questão mental, mas um fenômeno que envolve todo o nosso ser. A energia bloqueada no peito ou na garganta pode se manifestar como medo de receber, ansiedade ou autossabotagem. Ouvir essas mensagens sutis nos permite liberá-las e criar espaço para a expansão. Para além do indivíduo, essa dança também se expressa na maneira como nos relacionamos com o mundo. Às vezes, resistimos a receber porque tememos a mudança, porque o apego à escassez se tornou uma zona de conforto disfarçada. Abundância implica transformação, abrir mão de velhas certezas e nos abrir para o desconhecido. Estamos dispostos a abrir mão do que sabemos, mesmo que seja doloroso, para abraçar a possibilidade de um novo amanhecer? As respostas a essas perguntas são pessoais, mas a sabedoria ancestral nos lembra que o universo sempre conspira a favor daqueles que ousam dançar essa dança com dedicação e fé. A abundância não é uma recompensa concedida por mérito externo, mas uma dádiva que flui para aqueles que se sintonizam com sua própria verdade e se permitem recebê-la com gratidão. Agora, convido você a refletir. Qual é a sua relação com o receber? Você se permite aceitar os presentes que a vida lhe oferece, ou ainda existem resistências que o impedem? Que passos você poderia tomar hoje para se abrir mais a essa corrente vital que o conecta à prosperidade?
O convite é para abraçar a dança invisível do merecer e receber, com toda a sua complexidade e beleza. Porque nessa abertura sincera reside a chave para transformar não apenas nossas finanças pessoais, mas também a qualidade da nossa existência. Quando permitimos que a energia flua livremente, criamos um espaço onde a magia do universo pode se manifestar de maneiras que nem podemos imaginar. Sofia aprendeu que merecer sem a abertura para receber é apenas uma promessa pela metade, e que receber com gratidão é, em si mesmo, um ato sagrado que honra a abundância e o mistério da vida. Através dessa compreensão, seu mundo mudou. Não porque as circunstâncias externas se tornaram perfeitas, mas porque sua vibração interior se elevou para acolher o bem, o belo e o abundante que sempre estavam disponíveis. Neste capítulo da vida, caro leitor, o chamado é olhar para dentro, descobrir quais resistências internas você precisa abandonar, quais crenças estão impedindo você de se tornar o recipiente aberto e digno que o universo sonhou para você. Não tenha medo de dar esse passo, porque na entrega reside a liberdade, e na liberdade, o verdadeiro poder. Capítulo 15. O limiar silencioso da suficiência. Chega um momento na vida de todo buscador em que ele para de correr. Não porque tenha conquistado tudo o que almejava, nem porque não deseja mais nada, mas porque entende, serenamente, quase como um sussurro na alma, que não precisa mais provar nada, nem aos outros nem a si mesmo. Esse instante é o limiar silencioso da suficiência. E embora o mundo moderno insista que algo sempre está faltando, que sempre há mais um degrau na escada do sucesso, o coração desperto aprende a parar e respirar. Elias chegou àquele lugar, não por acaso, mas por exaustão. Exaustão da alma, não do corpo. Ele havia passado anos acumulando méritos, conhecimento, relacionamentos e posses. Acordava com a mesma pergunta todas as manhãs: o que mais devo fazer? Era uma pergunta que parecia nobre, quase admirável, mas carregada de ansiedade. Ele nunca se sentia o suficiente. Nunca sentia que era hora de se divertir. Num dia comum, que na verdade era um dia sagrado disfarçado de rotina, Elias ouviu algo dentro de si. Não era uma voz, era mais uma certeza. Enquanto tomava café da manhã sozinho em frente à janela, observando a luz tocar as folhas, soube que algo estava prestes a mudar. O sentimento não vinha de fora. Não era uma oferta, uma conquista ou uma perda. Era a profunda percepção de que não precisava mais fugir. O que ele buscava não estava atrás de outro projeto ou de outra meta. Não estava no ano seguinte, nem na promoção prometida, nem mesmo nos valores em sua conta bancária. O que ele buscava estava lá o tempo todo, no silêncio, na respiração, na capacidade de se sentir vivo e em paz, naquele exato momento. E então veio a pergunta que mudou tudo. E se eu decidisse hoje que já chega? Não de resignação, mas de realização. Não do conforto que estagna, mas da gratidão que se expande. O que aconteceria se libertássemos o chicote interior que nos impele a continuar, 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 como se a vida fosse uma corrida sem linha de chegada definida? Talvez a maior armadilha que nos ensinaram não seja o medo do fracasso, mas o medo do descanso. A culpa de parar. A suspeita de que, se estivermos satisfeitos, pararemos de crescer. Mas o crescimento não vem do esforço incansável, mas da expansão que surge quando há espaço interior. Elias começou a viver a partir dessa nova consciência. No início, foi difícil. Sua mente, treinada por décadas para estar em guarda, o lembrava de tudo o que estava faltando. Mas sua alma, silenciosa e firme, o guiou em direção a um ritmo diferente. Ele aprendeu a valorizar o que já tinha, a enxergar riqueza onde antes só via obrigações. Ele descobriu que estava cercado de milagres disfarçados de rotina. Uma xícara de café pela manhã, uma conversa com a mãe, o som da água correndo no chuveiro, silêncios compartilhados com um amigo.
Cada uma dessas coisas começou a ganhar o brilho dourado do sagrado. E curiosamente foi aí que a abundância realmente começou a fluir. Não porque parou de agir, mas porque suas ações não eram mais fruto do vazio, mas da plenitude. Ele não trabalhava para preencher um vazio, mas para compartilhar uma taça que já estava transbordando. O universo, como uma dança, responde à vibração que emitimos. Quando sentimos que nada é suficiente, essa frequência retorna com mais falta. Mas quando reconhecemos, com humildade e alegria, que já somos, que já temos, que já estamos no lugar certo, então as portas se abrem. E o que chega, chega não para compensar, mas para expandir. Não se trata de conformidade, trata-se de reconhecimento. Reconhecer que a semente já contém a floresta, que o momento já contém a eternidade, que você, neste momento, é muito mais do que todas as suas realizações passadas ou futuras. Você é a expressão viva de um universo generoso, criativo e em constante movimento. Sofia, ouvindo Elias, compreendeu algo importante. A dança do merecer e do receber não se completa com o ato de receber, mas com a arte de agradecer. Porque a gratidão transforma tudo o que toca. E quando você agradece de coração, até o pequeno se torna imenso. Em um de seus encontros, Elias compartilhou com ela uma frase que ela nunca esqueceria. A verdadeira riqueza não é a quantidade de coisas que você pode possuir, mas a paz com que você pode abrir mão de tudo. E nesse desapego, ambos encontraram uma nova maneira de habitar o mundo. Não a partir da escassez, da urgência ou do medo, mas da presença, da consciência de que o essencial não se acumula, se vivencia. Caro leitor, hoje convido você a fazer uma pausa em sua busca, não para abandoná-la, mas para honrar o que já é. Olhe ao seu redor, ouça sua respiração. Pelo que você pode ser grato neste momento? Que parte de você tem esperado que você reconheça que talvez já basta? A abundância nem sempre se manifesta como mais. Às vezes, ela se manifesta como a tranquilidade de saber que menos é mais do que suficiente. E é ali, bem ali, que começa uma nova forma de criar, de viver, de dar e de receber. Da suficiência, da alma. Capítulo 16. O retorno ao centro sagrado. Toda jornada verdadeira não termina em um destino distante, mas em um retorno. Não um que nos leve de volta ao ponto de partida, mas ao ponto sagrado do qual jamais deveríamos ter nos desviado. Esse centro não está em nenhuma cidade, nem em nenhuma conta bancária, nem mesmo nos braços de terceiros. Esse centro está dentro de nós. E retornar a ele é o ato mais corajoso, silencioso e revolucionário que podemos realizar. Sofia e Elias, que haviam trilhado caminhos diferentes e se encontrado no meio do caminho, perceberam que o que buscavam, abundância, liberdade, dignidade, conexão, não eram objetivos externos, mas expressões de uma verdade interior esperando pacientemente para ser despertada. Por muitas luas e muitas manhãs, eles compartilharam conversas, silêncios e lições aprendidas. Ensinaram um ao outro não pelo intelecto, mas pela experiência vivida. Compartilhavam seus contratempos, suas autoilusões passadas, suas pequenas e invisíveis vitórias. E, aos poucos, forjaram um entendimento que ia além das palavras. Eles descobriram que o fluxo da abundância não responde a fórmulas mágicas ou técnicas rígidas. Não se trata de repetir afirmações diante de um espelho ou visualizar mansões. O verdadeiro fluxo começa quando você para de lutar contra o que é, quando se permite habitar a vida com confiança, sabendo que o universo não está conspirando contra nós, mas sim esperando que paremos de resistir a ele para nos conceder suas dádivas. E assim perceberam que a busca havia cessado. Não porque tivessem alcançado tudo, mas porque não precisavam mais de nada para se sentirem completos. Certa tarde, enquanto caminhava por uma floresta dourada de outono, Elijah disse: "Talvez o maior milagre não seja manifestar coisas extraordinárias,
mas vivenciar a vida cotidiana com novos olhos. Talvez a verdadeira riqueza seja conseguir respirar e saber que você está exatamente onde precisa estar. Sofia sentiu, não com a cabeça, mas com a alma. Porque entendia que não importava quantas conquistas acumulasse se não conseguisse sentar e desfrutar de uma xícara de chá em silêncio. Não importava o quanto merecesse se não soubesse receber sem culpa. Não importava o quanto desse ao mundo se não conseguisse se conter com ternura. Naquele momento, eles entenderam que a abundância é um estado de ser, não um resultado externo. É a paz que surge quando você não precisa mais provar seu valor, quando para de se comparar, de se apressar e de se corrigir a cada momento. É a consciência de que você é inteiro, mesmo em meio ao vazio. É confiar que, mesmo na incerteza, você está sendo sustentado por uma força amorosa que conhece o próximo passo melhor do que você. Daquele dia em diante, ambos começaram a viver a partir de seu centro sagrado. Não abandonaram seus sonhos ou visões, mas pararam de persegui-los como se a vida estivesse se esvaindo. Em vez disso, tornaram-se jardineiros do presente. Plantaram sementes com intenção, nutriram o momento com amor e confiaram que o que estava destinado a florescer, floresceria. Sofia fundou um pequeno espaço onde ensinava outras mulheres a se reconectarem com seu poder interior. Ela não falava do dinheiro como um fim em si mesmo, mas sim como um reflexo da relação de cada mulher consigo mesma. Elias, por sua vez, escrevia cartas que enviava a pessoas que não conhecia, mas que precisavam ser lembradas de que eram suficientes, de que já eram luz, mesmo que vivessem nas sombras. Ambos sabiam que não estavam fazendo nada de extraordinário aos olhos do mundo, mas todas as noites dormiam em paz e todas as manhãs acordavam com gratidão. E isso, aos olhos deles, era a mais alta expressão de abundância. Caro leitor, se você chegou até aqui, quero lhe dizer algo que talvez ninguém tenha lhe dito com verdadeira convicção. Você já é. Você não precisa correr mais rápido, nem atingir outro nível, nem esperar pelo momento perfeito. A perfeição está aqui, agora, nesta respiração, neste instante. Você merece descansar, você merece receber, você merece deixar ir. Você merece confiar, mesmo que não entenda tudo. Você merece amar, mesmo que o passado tenha doído. Você merece viver de olhos abertos, sem medo de perder o que ainda está por vir. E se você sentir que está perdendo algo novamente, lembre-se disto: você não está quebrado. Você apenas se desviou do seu centro. E voltar é tão simples quanto fechar os olhos, respirar fundo e se permitir sentir que tudo está bem, que você está bem, que o universo ainda está aqui, sussurrando o que sempre sussurrou. Você é amado, você é guiado, você é suficiente. Este livro não é um manual, um guia ou um mapa. É um espelho que tentou refletir de volta para você o reflexo que o tempo, a culpa e as vozes do mundo distorceram. Agora, cabe a você olhar para si mesmo novamente, com compaixão, com verdade, com amor. Porque a jornada não termina aqui. A jornada apenas começou. Mas agora você a fará de um lugar diferente. Não da falta, mas da consciência. Não da busca, mas da presença. Não do medo, mas da fé. E se você alguma vez duvidar, se alguma vez tropeçar, lembre-se destas palavras. Você é o milagre que estava esperando. A abundância, assim como o amor, não se conquista. Ela se lembra. Bem-vindo ao lar. Antes de nos despedirmos, quero lembrar que na descrição você encontrará o primeiro link para continuar explorando a abundância e a manifestação de uma forma muito mais profunda. Não se contente em aprender apenas um pouco mais. Invista em si mesmo, siga sua curiosidade e descubra tudo o que você é capaz de alcançar. Até breve.